Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas religiosas e aqueles prezados fiéis que nos assistem também de suas casas ou nos ouvem pela Rádio Bom Jesus. A nossa mensagem nesse domingo do Bom Pastor é o que nosso Senhor quer mostrar a nós, ao coração, à alma, à vida de cada um de nós, o quanto Ele nos ama. Nós celebramos o domingo da Divina Misericórdia, em que Jesus mostra o seu coração cheio de bondade e de misericórdia, que se compadece de nós, que perdoa os nossos pecados. Esse Jesus que se lamentou, reclamou da falta de confiança na sua misericórdia, é esse mesmo Jesus que se apresenta nesse domingo a nós e nos diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Essa regra colocada por Jesus de modo pleno e perfeito, se aplica somente a Jesus. Mas nós podemos pensar e devemos pensar assim: o quanto nosso Senhor quis demonstrar o seu amor por nós. Não era propriamente necessário todo o sofrimento, todo o sacrifício de Jesus. Bastaria um pequeno sofrimento de nosso Senhor, mas oferecido ao Pai pela salvação de toda a humanidade. Um representante da natureza humana, que era Jesus, mas cujas ações tinham um valor infinito. Então não era necessário propriamente todo o sofrimento. Mas para que ninguém duvidasse dessa entrega de Jesus pela salvação de cada alma e pela salvação de todos, para que ninguém duvidasse da grandeza, da profundidade do amor de nosso Senhor por cada um de nós, Jesus ofereceu o sacrifício da sua vida, derramando até a última gota de sangue, para mostrar o quanto Ele nos ama. E Jesus deixou-se ficar presente por meio da igreja, pelo dom da Santíssima Eucaristia, pelo dom do sacerdócio católico. E essa oferta de nosso Senhor no Calvário, ela se perpetua, pois está sempre atualizada pela igreja, pelo santo sacrifício da missa. Essa oferta de nosso Senhor no Calvário, Jesus que ofereceu o sacrifício da sua vida por nós, assumindo a nossa condição, assumindo sobre si os nossos pecados, mesmo Ele sem ter culpa alguma. Como São Pedro diz na epístola de hoje, tudo que Ele sofria quando era amaldiçoado, Ele não amaldiçoava. Quando sofria as ofensas, injúrias, a sua resposta era sempre do bem. Mas aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, Jesus deixa sempre como que atualizado em cada momento da nossa vida, da nossa história. Quando uma criança vem à igreja para ser batizada, é aplicada à sua alma os merecimentos da paixão e da morte de Jesus. Vai sendo individualizado a cada pessoa os merecimentos da paixão e da morte de Jesus pela igreja, por meio dos sacramentos. É o oferecimento, é o sacrifício de nosso Senhor que se perpetua. Quando nós estamos nesse momento, participando desse momento tão sagrado para nós, que é o santo sacrifício da missa, é a atualização desse oferecimento de nosso Senhor, tornando presente, real para nós, o sacrifício da cruz. É essa figura do bom pastor que cuida, que protege, que sustenta, que alimenta cada uma das suas ovelhas, que vai de encontro a cada uma delas. Quando nós, no nosso estado de fraqueza e de maldade, cometemos os pecados, vamos ao confessionário, recebemos o perdão. Naquele momento, se atualiza na nossa alma, se aplica à nossa alma os merecimentos da paixão e da morte do nosso Redentor. É Jesus, o bom pastor, que continua se oferecendo por cada um de nós, pela nossa salvação, que vai de encontro a cada uma das ovelhas desgarradas. Quando nós recebemos Jesus, presente na Santíssima Eucaristia, vivo e ressuscitado, mas o Cristo imolado por nós, pela nossa salvação, e nós nos unimos a nosso Senhor, nos unimos à divindade, recebemos nosso Senhor presente, vivo, real em nosso coração, corpo, sangue, alma e divindade.
também se aplicando à nossa alma os merecimentos da paixão e da morte de Jesus. E nosso Senhor perpetua, essa figura do bom pastor presente sempre na nossa vida. O quanto nós temos, prezados irmãos e irmãs, para agradecer a nosso Senhor. Às vezes, diante de algum acontecimento, alguma provação, talvez até pensamos em alguma reclamação, alguma coisa contra Deus, ou nos perguntamos, o porquê tal coisa na minha vida, na minha história. E se nós refletirmos um pouco mais, nós temos muito mais para agradecer a nosso Senhor, muito mais para agradecer essa bondade, essa misericórdia do coração de Jesus sobre cada um de nós. Como nós mencionamos inicialmente, o quanto nós temos que agradecer a Deus o dom do sacerdócio católico. É por meio do sacerdócio católico que nós temos tudo isso, que são aplicados às nossas almas os merecimentos da paixão e da morte de Jesus por uma escolha de Deus. Como nós ouvimos no domingo passado, Jesus entregando à igreja, aos apóstolos, aos sacerdotes, o poder de perdoar os pecados, dando à igreja a missão e o poder de batizar a todos, dando à igreja a missão para ensinar, para instruir, para levar o seu povo de Deus ao encontro de Deus, para levar a todos ao conhecimento da verdadeira fé. É a missão da igreja de evangelizar. Quantos benefícios nós recebemos de Deus, e recebemos os benefícios de Deus pelo dom do sacerdócio católico, o quanto nós precisamos agradecer a Deus, todos os benefícios que já recebemos em nossa vida, pelos padres que passaram em nossas vidas. Hoje é um dia muito especial para nós rezarmos pelas vocações, mas eu gostaria de fazer aqui uma menção especial. Algo importante para que as crianças, os jovens, jovens possam refletir, o quanto é importante para nós e necessário que nós tenhamos um encantamento por Jesus. Jesus deixou para todos a missão de evangelizar. Quando o apóstolo São Paulo foi convertido milagrosamente por nosso Senhor, mas com o consentimento da sua vontade, ele aceitou, foi tocado pela graça de Deus e correspondeu a esse chamado. Nosso Senhor lhe revelou o quanto ele teria que padecer pelo seu nome. Vou mostrar a ele o quanto ele vai ter que padecer pelo meu nome, pelo anúncio do Evangelho. Mas a partir do momento em que o apóstolo São Paulo conhece a nosso Senhor e passa a acreditar em Jesus como Messias, o Salvador, aquele que foi anunciado pelos profetas para trazer a nossa salvação, São Paulo se encanta por Jesus, a ponto dele dizer aquela expressão já tão conhecida: depois que ele conheceu a Cristo, tudo mais que ele considerava como ganho, como lucro, ele considera como lixo, como esterco, como algo desprezível. Depois que ele conheceu a nosso Senhor, se encantou por Jesus. E algo que é tão importante na vida sacerdotal, na vida religiosa, na vida daqueles que também trabalham pela evangelização de algum modo, esse encantamento por Jesus, e na verdade na vida de cada um de nós. E é preciso nós termos esse gosto, esse prazer de estarmos com o nosso Senhor. Nós sempre pensamos nesse Jesus que é bom, cheio de bondade e misericordioso. É completamente errado nós pensarmos em Jesus somente que quer nos punir os nossos erros, nos castigar pelos nossos erros. Deus nunca é conivente com os nossos erros, compreende a nossa fragilidade, a nossa fraqueza e perdoa a um coração arrependido, mas nunca é conivente com os nossos erros. Mas o quanto é importante nós pensarmos na bondade de Jesus, na misericórdia de nosso Senhor, para nós nos encantarmos por Jesus e querermos oferecer a nossa vida por nosso Senhor. O quanto é importante e necessário os pais, pais e mães, aqueles que têm esse papel tão importante na obra da educação, na educação dos seus filhos. Falar de nosso Senhor, falar desse Jesus que é bom, ao mesmo tempo que instruir, corrigir o seu filho para que não entre pelo caminho errado, quando perceber os erros, corrigir o seu filho, mas falar da bondade de Deus, falar desse Jesus que é bom, desse Jesus que é o bom pastor, que cuida de nossas almas. É claro que, dada a nossa fragilidade e a nossa fraqueza, ao falarmos também dos castigos de Deus,
né, do risco de nós perdermos a nossa alma por toda a eternidade, isso também deve nos incentivar, nos mover a nós nos aproximarmos mais ainda de Deus nosso Senhor, mas falarmos desse Deus que é bom, para levar o seu filho, a sua filha a ter esse encantamento também por Jesus. Porque se começar a entender esse Jesus, ou começar a acreditar e olhar esse Jesus cheio de bondade e misericórdia, quando despertar no seu coração o chamado de nosso Senhor, com certeza já terá um coração que compreende um pouco mais a bondade de Jesus, ou que olha para Jesus com esse coração cheio de bondade e misericórdia, e mais facilmente possa corresponder ao chamado de nosso Senhor. A vocação é sempre um dom de Deus, uma escolha de Deus. Mas a correspondência ao chamado, a correspondência à vocação depende de cada um de nós, mas depende também da circunstância, do ambiente que uma criança, que um jovem é educado. E daí a grande responsabilidade, ao falarmos desse domingo do Bom Pastor, a grande responsabilidade das famílias, em proporcionar que o ambiente da sua casa, que o ambiente familiar, possa facilitar não o surgimento das vocações, mas que o seu filho, a sua filha, possa ouvir esse chamado de nosso Senhor, porque a vocação é um dom de Deus, não é a família que vai dar a vocação, mas pode e muito ajudar rezando e proporcionando um ambiente cristão, um ambiente casto, um ambiente religioso na sua casa, um ambiente respeitoso. Quando uma criança, né, cresce, talvez ouvindo críticas à igreja, à religião, isso não vai de modo algum ajudar a uma criança, um jovem, a talvez pensar no ideal do sacerdócio católico, no ideal da vida religiosa. Falando de modo especial para as crianças, para os jovens, a resposta que nosso Senhor nos dá, a recompensa que o nosso Senhor dá a cada um daqueles que se dedicam à obra da evangelização, não só pelo chamado de nosso Senhor ao dom do sacerdócio, o chamado de nosso Senhor à vida religiosa, mas até aqueles que trabalham também na obra da catequese e têm, ou seja, um pouco dessas respostas de nosso Senhor, dessa recompensa que nosso Senhor como que antecipa a recompensa no céu. Vou citar alguns exemplos relacionados à vida religiosa, bem próximos a nós. Nós tivemos agora no mês de janeiro, né, como todos sabem, né, vários casos de Covid no nosso abrigo, dezenas dos nossos idosos estiveram internados e inicialmente ficaram somente sob os cuidados, né, dos enfermeiros, dos cuidadores, né, no hospital. Mas dado o impacto, né, psicológico que tudo isso tem causado a tantas pessoas, né, foi solicitado e foi concedido, né, que algumas das nossas religiosas que já tinham Covid, né, estavam com menos risco, que estivessem na companhia dos nossos idosos, né, para ajudar no cuidado, para que o impacto psicológico fosse o menos possível. E várias dessas que participaram dessa missão, que ficaram na companhia dos idosos no hospital, relatam, né, ou seja, sobretudo no primeiro dia que chegaram, a transformação quase que imediata, né, no olhar, no sorriso de cada idoso que estava ali quando viu a religiosa. Se sentindo em casa, se sentindo de certa maneira seguro, onde sabe que é tão bem cuidado, né, aqui no abrigo, quase que esquecendo, né, que estava ali no hospital, que estava ali isolado, se sentindo em casa. Às vezes nem podiam expressar pelas palavras, mas podiam expressar pelo sorriso, pela mudança de atitude, né, algo imediato. E nós podemos pensar, são as respostas de Deus, são como que os mimos de Deus. Isso não tem preço. Não tem nada que possa, ou seja, recompensar ou trocar por isso. Não tem nada material que possa valer mais do que essa satisfação, até uma satisfação pessoal. Mas é uma resposta de nosso Senhor. É uma resposta de nosso Senhor àqueles que entregaram a sua vida por amor de Deus e por amor também do próximo. Agora, há poucos dias, o padre Domingos Sávio conseguiu autorização no hospital e tem visitado, né, as UTIs, mesmo com os pacientes de Covid, e conseguiu autorização do hospital.
e para que pudesse percorrer todo o hospital com o Santíssimo Sacramento. Saíram da Capela do Santíssimo, percorreram os diversos setores, abençoando a todos aqueles que queriam, percorreu todos os setores do hospital, as UTIs, diversos profissionais da saúde acompanharam. E também nos relatou, ou seja, o quanto as pessoas expressavam o seu amor a Nosso Senhor, a sua gratidão, às vezes nem pelas palavras, mas pelas lágrimas. Alguns expressavam a sua oração, o seu agradecimento a Nosso Senhor em voz alta. E a transformação nos rostos, no ambiente, com a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Isso não tem preço. Esse é o encantamento que nós precisamos ter por Nosso Senhor. É isso que deve também atrair um jovem, uma jovem a dedicar-se à causa de Nosso Senhor pela salvação das almas. E o quanto o mundo precisa das almas consagradas, das almas religiosas, o quanto o mundo precisa do dom do sacerdócio católico. Nós podemos olhar as obras de caridade, as maiores obras de caridade no mundo, são aquelas que são guiadas, orientadas pela igreja, sobretudo pelos religiosos e religiosas. E são aquelas nas quais os doentes são mais bem cuidados. Em todo o mundo, nós podemos olhar qualquer estatística, são os hospitais cuidados por religiosos, as casas que acolhem idosos, crianças, órfãos, ou qualquer que seja a necessidade, são aquelas que são cuidadas pela Igreja Católica, pelos religiosos. Mas é preciso esse encantamento por Nosso Senhor para reconhecer que vale a pena isso em troca de qualquer outra coisa, qualquer outra recompensa material. É Jesus, o bom pastor, que vai de encontro a cada uma das suas ovelhas, pela vida consagrada, pelas almas consagradas. A satisfação de uma pessoa que recebe o perdão dos seus pecados. A transformação de alguém que chega carregado de pecados no confessionário e sai transformado pela graça. A satisfação, isso fica no silêncio para a eternidade. É do conhecimento de Nosso Senhor e do sacerdote que está no confessionário. E quando alguém chega bem disposto e se converte, e a conversão obrigatoriamente, necessariamente passa pelo sacramento da confissão. E essa transformação que nós temos a certeza de fé que acontece na vida, na alma dessa pessoa. E nada nesse mundo pode valer a pena em troca disso, dessa alegria. São como que antecipando a alegria do céu, essas respostas de Nosso Senhor. É esse encantamento por Jesus. Por isso, cada sacerdote, cada religioso, religiosa, devemos sempre renovar o nosso encantamento por Nosso Senhor, renovar a nossa vocação a cada dia no santo sacrifício da missa. E pais e mães falarem para os seus filhos sobre o ideal da vida religiosa, o ideal da vida sacerdotal. Hoje, algo que é perceptível na geração atual, essa falta de ideal, de objetivo na sua vida. Na juventude, sobretudo, em pensar em algo maior. E às vezes vão pensar somente no sacrifício. Mas qualquer criança ou jovem que estiver nos ouvindo pode perguntar aos seus pais se por acaso a vida de família é sem sacrifício, ou se existe algum estado de vida ou alguém sem sacrifício nesse mundo. Ou se alguém pode viver qualquer que seja o ideal, a vocação, sem algum sacrifício. Aqueles que se consagram a Nosso Senhor, mesmo nas suas casas, quantas pessoas são consagradas a Nosso Senhor e oferecem o seu sacrifício diário, a sua oração, a Santa Missa, as suas penitências, ou se dedicam à obra da evangelização, à obra da catequese. E já do conhecimento de todos, com certeza, eu quis citar esses exemplos muito próximos a nós, mas citarmos sempre a Madre Teresa de Calcutá, e que é sempre muito marcante, quando ela estava cuidando de um idoso caído à rua, e na época já tinha muitos repórteres acompanhando a obra, não por convite dela, mas na verdade até perturbando bastante a sua vida. E um estava acompanhando, vendo ela, ela passou pela rua, viu aquela pessoa caída, se aproximou e foi lá cuidar daquele doente. Não conhecia, em tese não tinha nenhuma responsabilidade de justiça, mas o amor de Deus a chamou.
E ela estava ali com todo o esmero, com todo o cuidado, né, ou seja, zelando aquilo que ela podia fazer naquele momento. E aquele homem que estava próximo a ela disse: por dinheiro nenhum no mundo eu faria isso que a senhora está fazendo. Ela não se importou e continuou cuidando daquele homem caído ali à beira do caminho. Depois ele falou uma segunda vez: por dinheiro nenhum no mundo, nem se me pagasse muito, eu faria isso que a senhora está fazendo. Não é da sua família, não tem obrigação, né? Umas feridas, né, que causam asco, né, causam repugnância. Quando ele falou essa segunda vez, ela com muita simplicidade voltou-se para ele e disse: eu também não. Foi a sua resposta. Não é por dinheiro, não é por recompensa material, não é para ganhar, ou seja, os elogios desse mundo, é por amor a nosso Senhor, por amor do reino dos céus. É Jesus, o bom pastor, que de muitas maneiras se manifesta a nós, se aproxima do nosso coração. Que nós correspondamos às graças de nosso Senhor, que nós aproveitemos esse momento especial da graça, que todo esse padecimento, esse sofrimento que passa a humanidade não seja em vão para nenhum de nós, é também sempre um momento especial da graça de Deus, momento em que Deus nosso Senhor se dispõe a derramar sobre nós a sua bondade e a sua misericórdia, que nós cresçamos no temor de Deus, que nós cada vez mais reconheçamos e precisamos reconhecer isso, quanto nós necessitamos de Deus, com todo o avanço da ciência, com todo o avanço da tecnologia, mas cada vez mais nós vemos em prática aquilo que nosso Senhor nos disse no Evangelho: sem mim nada podeis fazer. Sem a graça de Deus, sem a misericórdia de nosso Senhor, nada podeis fazer. Assim nos diz o Senhor, assim nós devemos crer e viver nesse encantamento por Jesus, que é o bom pastor, que dá a sua vida pela salvação de nossas almas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé para juntos renovarmos a nossa fé católica.